Então, bom dia. A gente vai hoje falar sobre interpretação de texto, intertextualidade e paródias. A gente precisa lembrar que o gênero textual paródias, ele tem alguns objetivos específicos, né? E um dos objetivos específicos é causar humor, é brincar com o texto original. Um texto, por exemplo, que a gente tem é a propaganda do Hortifruti do Rio de Janeiro. Se vocês observam, a gente tem uma couve, um microfone, ao fundo a imagem do Rio de Janeiro, e uma espécie de pauta musical, olha só, aquela pauta onde se botam as notas musicais. Uma pauta de caderno aqui. E inscritos dizeres, olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Para quem tem a referência da música Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes, a intertextualidade, ela acontece na mesma hora, porque as pessoas olham e dão risada, exatamente porque a propaganda consegue ser simpática e aí ela consegue chamar a atenção para a marca, o Hortifruti. Consequentemente, né, vendendo mais produtos, que é o objetivo principal de toda e qualquer propaganda. Então, olha só, para fazer a intertextualidade nesse caso aqui, além da letra da canção de Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema, porque olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar, é a música para a Garota de Ipanema. A gente tem aqui a propaganda, olha que couve mais linda, ao invés de que coisa mais linda, mudou apenas uma palavrinha, certo? Obviamente a couve está aqui personificada diante de um microfone, e esse microfone, o Rio de Janeiro, a letra da canção e a pauta musical aqui atrás, além da palavra ritmo, ó, colocada aqui embaixo, entre no ritmo da Hortifruti. Isso tudo são elementos que provocam a intertextualidade, a referência de um outro texto nesse texto aqui. O que mais nós temos? Olha só. O coelho de ferro da Turma da Mônica, né? Então, obviamente, a gente já sabe que esse coelho de ferro é uma referência ao herói, o Homem de Ferro. Então, a paródia é um tipo de relação intertextual em que um texto cita outro texto, geralmente com o objetivo de lhe fazer uma crítica ou de inverter e distorcer suas ideias. Também pode ser apenas para divertir. É uma forma de contestar ou de ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias que já foram impostas. Muitas vezes, esse ridicularizar é fazer graça mesmo, simplesmente. A gente vai trabalhar muito a paródia nesse nível aqui, certo? Do riso, da graça, da leveza. É o que a gente encontra mais em propagandas, em textos publicitários, em histórias em quadrinhos. Mas também a gente pode ter com a função de inverter e de distorcer as ideias. Quando a gente vê muitas paródias musicais aproveitando o som, o ritmo e algumas palavras da letra da música para fazer crítica política, para fazer crítica ideológica, certo? Ou simplesmente para fazer graça mesmo e fazer a gente rir no cotidiano. Então, para que haja intertextualidade, é preciso que haja o quê? Manutenção de laços originais com o texto a que se refere, para que a gente consiga identificar uma referência entre o texto que é a paródia e o texto que foi parodiado, o texto original. Observem só, né, que o que vem a ser intertextualidade de novo? É o eco de um texto em outro texto, ou seja, é como se uma voz que se repete, palavras que se repetem, estruturas que se repetem, temas que se repetem, claramente sendo referenciados de um texto para outro. Consiste num processo de perceber que um texto foi elaborado a partir de outro texto. Significa que esses textos conversam entre si, eles têm algo em comum. É como se fossem um filho do texto original. O texto da paródia, ela parte, na verdade, o texto parte e a paródia parte, certo? De um outro texto que é a sua mãe, o seu pai, certo? O texto original que deu sentido, deu origem a esse texto parodiado. Então, vocês observam inicialmente aqui a paródia do Quiabo Veste Prada, também da marca Hortifruti, também continuando aquela série de propagandas que a gente viu no slide que antecedeu, né? Sobre olha que couve mais linda. E já em outros slides também. Foi uma propaganda muito bacana, uma sacada de marketing genial. Porque olha só, a partir do filme e da capa do filme, o Diabo Veste Prada, que tinha um salto alto, com um tridentezinho de diabo, né, na ponta, eles recriaram, certo? O Quiabo Veste Prada. Essa intertextualidade, ela passa a ser entendida. O leitor precisa ter um conhecimento prévio de mundo, ter um repertório sociocultural, a fim de reconhecer o diálogo entre os textos. Como é que você saberia
apenas vendo o texto da direita, O Quiabo Veste Prada, que se refere a um filme, você não ia entender absolutamente nada do que é O Quiabo Veste Prada. O que é isso quer dizer? Não sei. Só que, se a gente para pensar, o público consumidor do hortifruti é um público consumidor adulto, é um público consumidor de classe média, é um público consumidor que tem contato com esse universo cultural. Então, ele conhece a relação que está sendo feita entre o Diabo Veste Prada e o Quiabo Veste Prada, na brincadeira. E aí o texto passa a ter graça, passa a ter leveza, passa a fazer sentido para o leitor e a intertextualidade aparece claramente. Olha que bacana, uma série dos Simpsons, em que foram feitas diversas paródias de desenhos originais, diversas montagens, né, a partir do texto original. E isso é intertextualidade clara. Olha só, a gente vai ver a persistência da memória de Salvador Dalí, mostrando, né, a deturpação, o derreter, essa diversidade toda de interpretação possível a partir do original. E a gente tem a família Simpson aqui derretida também, assim como a obra de Dalí. Então, claramente, para a gente entender esse quadro dos Simpsons, seria necessário que a gente conhecesse a obra de Dalí. Senão, seria só um desenho, a gente ia olhar porque está todo mundo aqui derretendo, será que é calor, o que será que está acontecendo? Mas faria falta, alguns elementos fariam falta para que a gente compreendesse da forma ideal esse texto parodiado. E a graça só acontece na hora que a gente conhece o texto original de verdade. Olha só, a Santa Ceia, a Última Ceia, né? Vai ser um texto super famoso na história da humanidade, todo mundo praticamente conhece, né? Mesmo quem não é religioso. Mas é comum a gente ver em lojas, em bares, na própria casa da avó, às vezes, na casa da família, da mãe, certo? Esse quadro famoso de Leonardo da Vinci está lá na igreja de Santa Maria Maggiore, na Itália, em Milão, na parede até. E a gente vai ver, ele é um painel, não é nenhum quadro, mas a gente vê essa reprodução em forma de quadros em diversas casas, em diversos locais públicos comuns. Nessa época de Páscoa, por exemplo, é muito comum a gente ver e rever esse quadro. Então, o que é que a gente tem? A recriação da cena. Essa recriação da cena com elementos claros e óbvios, né, da Santa Ceia original, faz com que a graça aconteça, até porque a família aqui não está em harmonia, como a gente inicialmente percebe na Última Ceia. Se a gente olhar detalhadamente, a gente vai ver alguns detalhes não harmônicos na cena. Mas hoje a gente vai se deter apenas, certo, nessa intertextualidade que chega a ser óbvia. A gente observa o mesmo cenário, a mesma mesa, e os elementos personagens é que mudam e que se transformam aqui na composição da cena. A gente pode passar agora para o Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Esse é um quadro que eu acho belíssimo. É uma das obras de arte do Renascimento que mais me deixam assim extasiada, feliz. E vocês observam a Vênus saindo da concha, né, no mar. E a gente tem mais elementos mitológicos aqui compondo a cena. E a gente vê a brincadeira que o criador dos Simpsons faz com o desenho, o Nascimento da Vênus. Aqui, ao invés do cabelo, né, que também esconde a nudez dela, a gente tem o elemento dos dois anjos, né? Agora, os anjos não têm a carinha angelical que a gente percebe nas cenas comuns e tradicionais, mas claramente a gente vê o mar ao redor, certo? As árvores e os personagens que compõem a cena típica do Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. A gente vai ver, eu deixei primeiro aqui essa imagem do momento da criação. Esse teto, na verdade um painel também, está pintado no teto da Capela Sistina, lá em Roma, no Vaticano, na cidade do Vaticano, né? E exatamente esse é um dos textos mais reconstruídos da história da pintura. Vocês vão ver, o próprio texto ele já traz a intertextualidade dentro dele. Depois de muito tempo estudando a obra de... Então a gente tem a chance agora, né, de observar uma obra de Michelangelo, que é o teto da Capela Sistina, também é um painel. E foi pintado, se vocês observam bem calmamente aqui, ó, com base e parâmetros já no intertextualidade. Os estudiosos de Michelangelo descobriram, depois de um tempo, que ele conseguiu representar no teto da Capela Sistina, em diversas
situações que ele pintou, partes do corpo humano. Ele era um anatomista, estudava anatomia na época, e aí a gente vê aqui claramente, ó, que é Deus, a imagem de Deus no teto da Capela Sistina, que fica no Vaticano, na cidade do Vaticano, e está representando aqui atrás, ó, o cérebro humano. Então a criação seria o cérebro, né? O Deus representando aqui o elemento criador do ser humano, né? O toque da vida, o toque da criação em Adão aí no caso. E a gente tem toda essa referência de Michelangelo já como uma referência intertextual dentro do próprio teto, da própria tela lá, né? É uma pintura no painel, na verdade, do teto da Capela Sistina. E aqui os Simpsons também, né? O criador dos Simpsons, ele recria essa cena famosa de Michelangelo, botando Homer Simpson e a família inteira dentro da mesma situação em que a gente tem lá Deus, o Criador, e o primeiro homem, no caso. A gente tem a família Simpson aqui dentro dessa imagem que recupera o cérebro também, o formato do cérebro, e a gente tem essa outra imagem do Homer Simpson, que é uma imagem mais engraçada ainda, porque atrás a gente vê a usina atômica ali, com todos os personagens aqui, como se fossem anjos representando, né, o Deus tocando na imagem de Simpsons aqui. Então por hoje é só, a gente se encontra de novo para a gente falar mais sobre intertextualidade e outros assuntos. Um beijo para todos.